Bom, eu peguei o tema dessa mensagem que chama O Deus Esquecido. Talvez você já tenha ouvido ou lido o livro do Francis Chan, esse grande pastor missionário americano. Mas eu confesso para vocês que eu nunca acabei esse livro. Eu já li algumas páginas, mas eu nunca acabei. Mas a primeira vez que eu peguei esse livro, eu falei, meu, que cara maluco, o que ele está falando, Deus esquecido? Esse cara está doido, esse cara está maluco. A respeito de quem que ele está falando? Cara, uma coisa que é verdade, nós nunca questionamos o poder de Deus. Quando você pensa na criação, você pensa, cara, o nosso Deus é muito grande. Cara, Ele é muito grande. A gente tem muitas vezes nós olhamos para o céu, vimos aquele infinito, aquelas estrelas e pensamos, pô, é ali. Acabou naquela tela azul lá em cima e zerou. Não, cara, nosso Deus é infinito. Existem planetas, existem galáxias, cara, eu nem sei definir o tanto de coisa que existe, que faz nós entendermos um pouquinho da grandeza do nosso Deus. Isso é fato, isso a gente não questiona. Outra coisa que a gente não questiona, não está acostumado a questionar, é o poder, a autoridade e a divindade de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, você entende o tamanho do sacrifício que Ele fez por você. Você entende, cara, o quão bom Ele é, o quão incrível Ele foi, as curas que Ele operou, onde Ele pisou, as pessoas foram tocadas, as pessoas foram transformadas. Isso também nós não questionamos. Então nós sabemos que o Deus Pai criou, que o Deus Filho executou, mas está faltando um. Quem está faltando nessa trindade aí? Você tem convicção disso? Quem está faltando nessa trindade? Quem? É isso aí, me ajuda a pregar, família. Cara, eu acredito que nenhum de nós somos loucos o suficiente para negar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Todos nós estamos de acordo quanto a isso. Ele é incrível, Ele é forte, Ele habita dentro de nós. Mas o que nós vemos hoje em dia é que existe a compreensão desse ponto, existe a compreensão de quem Ele é. Mas a verdade é que não existe o reconhecimento devido pela obra do Espírito Santo. Você aí no seu lugar, eu posso te falar que talvez você ranqueie a autoridade e o poder da Trindade. Não, primeiro Deus, depois Jesus e lá embaixo o Espírito Santo. Talvez na sua cabeça funcione assim. E o que eu quero te falar é que não funciona assim. Não funciona assim. Deus Pai criou, o Deus Filho executou, e a pessoa da Trindade, o Deus Espírito, Ele aplica tudo aquilo que foi fornecido por Jesus nas nossas vidas. Ele é quem aplica a redenção. Deixa eu te falar, sem o Espírito Santo, nós não teríamos o arrependimento dos nossos pecados. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a mudança de foco, a mudança de mentalidade que muitas vezes nós temos que ter para inúmeras coisas. Mas eu quero te falar que desde muito tempo, o Espírito Santo não recebe o devido enfoque, o devido valor, porque as pessoas têm diminuído o seu poder e a sua autoridade. Isso não é de agora. Se nós pegarmos historicamente, os 5 primeiros séculos, ele foi o século onde o cristianismo se espalhou, e você entende isso, mas a doutrina que foi tratada com maior cuidado foi a cristologia. Trataram da divindade, da humanidade de Cristo, o quanto Ele é bom. E o credo apostólico, ele mostra isso, ele mostra o peso que davam para Deus, o peso que davam para Jesus e como eles entendiam o Espírito Santo. O credo apostólico, se você não sabe, é atribuído pela tradição dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus. Os estudiosos acreditam que eles desenvolveram essa tese, esse credo, a partir de pequenas confissões batismais que esses apóstolos faziam, que eles exerciam no primeiro século. Embora esse artigo seja antigo, ele só foi revelado no 6º século. Isso porque foi encontrado devido às evidências das igrejas ocidentais. Então, eu quero ler para vocês o que diz o credo apostólico. Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado. Pilatos. Pôncio Pilatos. Vocês entenderam, mas eu falei errado. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. E aí ele para aí. Você entende que quando esse credo foi escrito, eles começam a dar uma ênfase muito grande em Deus Pai. Eles dizem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles atribuem coisas a Deus Pai. Da mesma forma, eles atribuem coisas ao Deus Filho, a Jesus Cristo, Todo-Poderoso, maravilhoso. Ele vai, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é incrível, Ele é lindo. Creio no Deus Espírito Santo, acabou. Isso é algo que chama a nossa atenção e precisa chamar a nossa atenção. Claramente existe um desequilíbrio e não existe o mesmo peso. Tudo que foi falado a respeito do Deus Pai e do Deus Filho, cara, eu concordo, eu estou de acordo, você também está de acordo, eu não seria louco para ir contra isso. Mas por que não deram o mesmo peso ao Espírito Santo? Por que nós não damos o mesmo peso ao Espírito Santo? Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é um arrepio. O Espírito Santo ele não é um movimento. O Espírito Santo é uma pessoa e ele habita em você. É isso que você precisa entender no dia de hoje. Prova disso, continuando a história, ele foi tão negligenciado, o Espírito Santo, que uma obra que realmente desse um enfoque a ele, só foi escrita no século XV, depois do século XV, por João Calvino. João Calvino, quando ele escreveu as Institutas Cristãs, ele escreveu 4 livros, ele dividiu em 4 livros. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo e creio na igreja. Só que por conta desse terceiro livro, creio em Deus Espírito Santo, é que ele foi conhecido como o teólogo do Espírito Santo, quase 9 séculos depois do credo apostólico. E assim nós seguimos. E o que eu quero, o meu intuito hoje aqui, é para que você entenda e que fique evidente quem o Espírito Santo é. Porque talvez para você seja algo muito distante, o Espírito Santo seja um Deus fraco, um Deus que não tem tanto poder, e eu quero desmistificar e tirar essa visão talvez que você carrega a respeito do Espírito Santo, porque da mesma forma que o nosso organismo precisa de ar para respirar, um crente sem o Espírito Santo é vazio. Da mesma forma que você precisa de ar para viver, um crente para ser efetivo naquilo que Deus o criou, ele precisa do Espírito Santo dentro dele. Não existe um outro caminho, a não ser você falar do Espírito Santo. É um elemento essencial para a existência de todo cristão. Espírito Santo. No livro de Atos, o Espírito Santo nos foi dado. Nossa semana que vem teremos o Pentecostes, eu acredito que nós mergulharemos um pouco mais nesse assunto, mas o meu papel aqui hoje é te despertar para que você tenha a devida compreensão, que nada, absolutamente nada e ninguém pode substituir o papel do Espírito Santo dentro da sua vida. Não é um movimento, não é o Descend, não é a IA Church, não é o pastor Ramon, não é o pastor Diego, não é a IA Worship. O Espírito Santo, ele quer estar em você, e não é através de movimentos ou qualquer outra coisa. Ele quer habitar em você. Para começar esse ponto, para começar essa pregação, essa foi a minha introdução. Eu quero trazer hoje 3 pontos, para que você conheça de fato o Espírito Santo. Porque eu só posso me relacionar com alguém se eu realmente conhecer essa pessoa. Eu não posso ajudar o Diego se eu não conhecer as necessidades do Diego. Eu não posso falar, Diego, eu vou te dar uma camiseta, sendo que ele, muitas vezes, talvez ele não precise de uma camiseta. Ele precisa, o que você precisa? É um tênis, ele fez aniversário recentemente, se você quiser dar um presente para ele, o tênis ele aceitaria. Olha lá, eita Deus. Eu não posso me relacionar com alguém que eu não conheço, então meu papel hoje é te apresentar o Espírito Santo. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e nem conheça Jesus, e nem saiba quem é o Espírito Santo. Você vai conhecer hoje, e a sua visão vai ser transformada em nome de Jesus. Queria pedir que você feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós entregamos esse tempo ao Senhor Espírito Santo, e nós te pedimos que o Senhor esteja neste lugar. Espírito Santo, nosso doce amigo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, é a respeito do Senhor. Eu te peço que o Senhor tire toda falha na comunicação, que haja lógica,
que haja um raciocínio, que o Senhor venha a ser exaltado e entronizado neste lugar. Espírito Santo, é pelo Senhor e é para o Senhor. Unge os meus lábios, unge ao meu coração, a minha mente, tire todo o preconceito dessas pessoas que estão aqui assistindo ou assistindo de forma online, e que o Senhor seja exposto neste lugar, para que o seu nome seja exaltado em nome de Jesus, amém. Meu primeiro ponto é, quem é o Espírito Santo? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quem é? Quem é esse cara, Espírito Santo? Eu quero te falar que você provavelmente já sabe, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, logo ele é Deus, e tem inúmeros atributos. Ele habita nos cristãos que um dia confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha o que está escrito lá em Mateus 3,11, eu acho que não está aí, acho que eu não passei esse PPT, mas Mateus 3,11, diz assim, João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Gente, é o seguinte, muitas pessoas entendem errado. O batismo do Espírito Santo é quando eu falo em línguas. O batismo do Espírito Santo é quando eu saio girando, é quando eu grito, é quando eu pulo. Não, o batismo do Espírito Santo é quando você abre o seu coração e fala de todo o seu coração, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Automaticamente o Espírito Santo entrou na sua vida, você foi batizado. Existe um outro movimento, que é o enchimento do Espírito Santo, onde então você pode falar em línguas, onde então você pode operar dons e tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo, ele habita em todos aqueles que um dia entregaram o coração a Jesus. Ah, Ramon, eu só recebo o Espírito Santo quando eu me batizar? Não, o ato do batismo é uma confissão pública de fé. Então você desce as águas porque Jesus mandou, você está ali publicamente confessando a sua fé, mostrando para quem você é, para quem o Deus a quem você serve. Mas o Espírito Santo habita em você quando um dia você entregou seu coração para Jesus. E muitas pessoas não entendem isso. E mais do que isso, Atos 1:8 diz a seguinte frase, Lucas escreveu, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu quero te falar uma coisa, a obra do Espírito Santo é apontar Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês terão poder para testemunhar em qualquer lugar do mundo. Samaria, Judeia, Jerusalém, os confins da terra, cara, você vai ter poder e autoridade quando o Espírito Santo entrar na sua vida para falar de Jesus no seu bairro, para falar de Jesus na sua casa, para falar de Jesus na sua cidade, na sua escola, onde você colocar a planta dos seus pés, você terá autoridade para falar a respeito de Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Vocês serão as minhas testemunhas. Existe um teólogo canadense chamado J.I. Packer, que ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. E talvez você não entenda, você diga, cara, o que você está falando, não faz sentido nenhum. Mas quando eu li o que ele quis dizer, para mim ficou claro. Ficou claro, porque eu amo São Paulo. Quem aqui nasceu em São Paulo? Cara, eu amo São Paulo, eu amo a cidade de São Paulo. Eu acho incrível morar aqui. Morei fora do Brasil, morei em outros estados, nos Estados Unidos, né? Enfim. Mas eu posso te falar que São Paulo é diferente, cara. Eu amo São Paulo. E o que eu mais gosto de São Paulo, muitas vezes, é como a cidade é diferente à noite. Você já percebeu isso? De dia, cara, você vê tudo cinza. De dia você vê a poluição. De dia você vê os fios nos postes, aquela bagunça. Mas de noite, quando você olha, especialmente em prédios como Faria Lima, ou então Berrini, ou então Avenida Paulista, você vê aqueles prédios bonitos, imponentes, iluminados. Você não vê mais o cinza, você não vê mais os fios, você não vê mais a sujeira, porque o seu olho, o seu foco está voltado para aquele prédio roxo, para aquele prédio rosa, para aquele prédio verde. Por que ele diz que o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote? Por quê? Porque existe uma luz sendo projetada para que aquele prédio fique em evidência. E o Espírito Santo faz a mesma coisa, ele é a luz que faz Jesus se tornar evidente.
É isso que o Espírito Santo faz. Ele tem uma luz, você não vê a luz, mas você sabe que existe algo grande sendo iluminado. Existe algo grande que você pode contemplar, que você pode olhar a beleza, que você pode falar, uau! Quando você olha para Jesus, existe um outro teólogo que diz assim: se a crucificação, se a cruz de Cristo não te causar impacto, não te gerar arrepio, não te gerar arrependimento, você olhar o sacrifício, as dores, se isso não transformar a sua vida, você não entendeu o que significa a cruz de Cristo. O porquê que eu estou te falando hoje? Porque é o Espírito Santo que mostra tudo aquilo que Ele realizou. O ministério dele é o ministério do holofote, isso eu acho lindo. A obra do Espírito é apresentar Jesus, exaltar Jesus, glorificar Jesus, revelar Jesus. Ele é quem aplica a redenção. Você percebe que nunca na Bíblia você vai ler o Espírito Santo dizendo: ei, olha para mim, ei, ouça-me, ei, entenda, leia as minhas palavras. Ele sempre diz: ei, ouça Jesus, ei, atenção aqui, Jesus está falando com você, ei, glorifica Jesus, ei, exalte a Jesus. Ele sempre aponta para Jesus, ele nunca quer a glória para ele sempre aponta para o Deus Filho. É isso que o Espírito Santo faz, e isso faz dele uma pessoa mais incrível ainda. Meu querido, se você está nesse lugar, se você está vivo, você precisa se expressar quando você entende quem é o Espírito Santo. Porque onde existe o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, ali é liberdade. Se expresse na presença dele. Ele não é uma energia. Ele não é uma energia. Eu estava conversando com a Isa ontem e o Kevin, eles têm um casal de amigos que eu nem sei se eu posso falar, mas eu não vou falar para não expor. Mas é um casal de amigo, cara, onde essa menina, essa mulher, ela se converteu. E ela falava: uau, a energia daquele lugar estava tão contagiante. Uau, que energia. E o marido falava: que energia, eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo estava naquele lugar. O Espírito Santo não é algo que você controla, meu amigo. Não é algo que você dá ou tira poder. Ele é Deus, Ele é uma pessoa que habita dentro de você. Você pode ouvir e obedecer os seus direcionamentos. E quando você ouve e obedece os direcionamentos do Espírito Santo, você se torna uma pessoa efetiva. Paulo mostra isso, Lucas relata isso ainda no livro de Atos. Ele diz assim, olha só, Atos 16, 6 a 7. E percorrendo isso, Paulo indo, tá? Lucas relatando o que aconteceu, e percorrendo a região de Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nessa passagem fica claro que Paulo ali estava fazendo mais uma de suas viagens missionárias, e planejava ir para um lugar diferente, uma determinada cidade, quando o Espírito Santo impede. E deixa eu te falar, se o Espírito Santo está te impedindo de fazer algo, é porque ele vai te mostrar um outro caminho, onde você vai ser muito mais efetivo. Hoje de manhã um rapaz me abordou aqui e falou assim: pastor, como que eu sei o que as pessoas dizem, entrega o seu caminho ao Senhor? O que quer dizer isso? Eu expliquei para ele. Falei: cara, você entregar o seu caminho ao Senhor é você confiar. A palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fala, ou então deleita-te do Senhor, confia nele e ele satisfará o desejo do seu coração. Cara, é você entregar o seu coração, é você confiar na soberania e na bondade dele, é você confiar que ele tem um caminho e que ele vai abrir o caminho para você. Aí ele: mas e se ele mandar eu esperar? O que eu faço? Eu falei: você espera. Mas eu espero, eu fico sentado. Eu falei: essa é a diferença. Quando Jesus manda você esperar, essa espera ela não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa. Onde você busca, onde você ora, onde você coloca seus joelhos no chão, onde você dobra seu joelho, onde você vem na maratona de oração, onde você busca a Deus, onde você faz a sua parte. Ele está falando: espera, eu estou preparando, assim como um bolo, eu estou preparando, não tire do forno antes da hora, porque vai ficar uma porcaria. Espera, porque eu estou trabalhando, eu estou operando, e vai acontecer no momento certo, e esse bolo vai ser incrível, e o que eu vou fazer na sua vida vai resplandecer a glória de Jesus. É isso que ele diz. Paulo, depois de ser impedido pelo Espírito Santo, ele vai para Macedônia, e lá ele encontra Lídia.
na cidade de Tiatira, e lá ele batiza Lídia na cidade de Tiatira, e depois disso ele continua a sua viagem, e encontra uma jovem que era adivinhadora, cheia de demônios, e ele expulsa aqueles demônios, e aquela jovem é liberta. Cara, e se for para isso que Deus chamou Paulo, para passar por aquele lugar, para que as coisas acontecessem e aquela menina fosse liberta? Jesus faz desse tipo de situação, quando você se permite ser direcionado pelo Espírito, Ele abre um caminho, Ele prepara um caminho, e Ele te direciona pelo melhor lugar. Qual é a sua decisão? Seguir a sua própria vontade ou ouvir a voz do Espírito Santo? Num tempo onde as pessoas buscam glamour, num tempo onde as pessoas buscam fama, num tempo onde as pessoas querem, mas não querem se relacionar de forma genuína e verdadeira, num tempo onde as pessoas querem seguidores, querem likes, querem curtidas, o Espírito está falando: eu estou preparando o caminho, deixa eu trabalhar, eu estou preparando o caminho. Espera. Toda vez que eu lembro disso, eu lembro de T.D. Jakes. Alguém já ouviu falar de T.D. Jakes? É um bishop, como é que é bishop em português? Bispo, desculpa, falhou. Ele é um bispo americano, cara, que todo mundo gosta. Se você não ouviu, tenta ouvir. É meio difícil, que ele fala, meio enrolado, mas você consegue entender aos poucos. Mas ele diz o seguinte: eu nunca orei para ter um ministério famoso, eu sempre orei para ter um ministério efetivo, e é o maior pregador dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque foi direcionado pelo Espírito Santo a fazer aquilo que ele queria, que o Espírito Santo propôs que ele fizesse. O Espírito do Senhor habita em você, Ele te capacita para que você viva a vida de Cristo, e a vida que Cristo tem em você. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o que quer dizer que Ele é Deus, o que quer dizer que Ele habita em você, em todos aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E Ele é responsável por gerar arrependimento e gerar transformação na sua vida. O segundo ponto que eu quero te falar: e o que mais? Nós ali falamos, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é isso, e o que mais? Quais mais atributos que o Espírito Santo tem? Ele tem muitos papéis, considerados vitais para a vida de todo ser humano. Ele é quem nos guia pelos caminhos certos. Nós acabamos de ler a história de Paulo de Tarso, conforme nós falamos. Ele também é quem nos dá poder para testemunhar. Acabamos de falar a respeito de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para você testemunhar o Evangelho, para você fazer a diferença. Mas uma das primeiras coisas, se eu te perguntar quem é o Espírito Santo, o que você vai me responder? Quem é o Espírito Santo? Consolador. Quem é o Espírito Santo? O Consolador. O próprio Jesus disse isso. João 14, capítulo 14, versículo 16 a 17. Ele diz assim, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Jesus não diz, cara, eu vou pedir para Deus, para Deus Pai, e Ele vai dar um Consolador. Ele diz, eu vou pedir para Deus Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, meu querido, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, você nunca vai conhecer o Espírito Santo. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando nós lemos isso, lemos o que Jesus disse que prepararia um outro Consolador. Ele está mostrando que Ele também era o Consolador. E você percebe que Jesus não diminui a obra do Espírito Santo. Ele não diz, cara, eu vou enviar um outro Consolador, um nível abaixo de mim, lógico, mas está tranquilo, vai ser bom para vocês, uhul. Ele não fala isso. Ele, cara, eu vou trazer um outro Consolador. Deus Pai vai enviar um outro Consolador, e Ele é o Espírito da verdade. Ele coloca atributos ao Espírito Santo que o credo apostólico não atribuiu. Você percebe o quão grave é isso? Eles não seguiam. Jesus é muito mais específico quando diz a respeito do Espírito Santo. E essa palavra no original, Consolador, ela é Paracletos. E aqui, Lamartine, é nós. Do hebraico, do grego, do latim. Paracletos.
Paracletos, é o que diz. E eu quero ler as definições de Paracletos, para que você entenda. Chamado ou convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro, força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Cara, essa é a definição que consta na Bíblia dessa palavra no original. Isso não é lindo? Olha como os atributos do Espírito Santo são amplos. Limitar apenas como consolador, advogado, ou então como guia, é uma baita de uma burrice, pelo perdão da palavra, não se sinta ofendido. É burrice, cara, você limitar o Espírito Santo. Ele é o meu consolador, ele é o meu advogado, ele é o meu guia, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele também é o seu doce amigo. Ele também é quem te conduz à obediência. Ele é quem também que traz a regeneração, a restauração, uma ressignificação de vida para você. Esse é quem Ele é. Ele é quem nos capacita e nos conduz a viver uma vida de retidão perante com Deus. Hoje é comum as pessoas associar o Espírito Santo a manifestações. Não é verdade? É muito comum as pessoas falarem, uau, ele tem o Espírito Santo, porque ele está orando em línguas. É comum as pessoas associarem o Espírito Santo a movimentos. E pessoas correm atrás dos movimentos. Nós falamos aqui semana passada que nós não devemos correr atrás dos movimentos. Nós devemos correr atrás do Deus que gera os movimentos. Mas as pessoas olham, muitas vezes as pessoas chegam na igreja, Senhor, hoje eu quero sentir um arrepio. Você pode sentir arrepio por inúmeras maneiras. Talvez um vírus esteja passando pela sua corrente sanguínea. É verdade. Tem algum médico aqui? Tem médico aqui? Enfermeiro? Tem? Estou mentindo? Olha lá, não, tá vendo? Aí quero sentir um arrepio. Você está com Covid e nem está sabendo, mané. Jesus, eu quero ver dentes de ouro. Lembra dessa época? Quem lembra dessa época aqui? As pessoas iam para a vigília do pastor Cirilo, lá no Canindé. Saíam lá da Zona Sul, lá do Capão Redondo, para cruzar a Marginal. Ficavam 4 horas para ver o dente de ouro brilhando. E chegavam lá e não viam nada. Porque não é a respeito dessas manifestações, é a respeito do Deus Espírito que gera as manifestações. É animal quando você vai num lugar onde o Espírito está e você vê, cara, pessoas levantando de cadeira de rodas, pessoas enxergando. Nós tivemos recentemente, cadê o Lucas de novo? Ele está por aqui. Mas nós tivemos recentemente uma pessoa que pediu oração aqui no canto pra gente. E eu não sei se o Ti estava junto ou não, meu cunhado, mas ela falou, eu fiz uma oração, eu fiz uma cirurgia da catarata, e a cirurgia foi mal sucedida, e afetaram vasos atrás dos meus olhos, e eu perdi a visão, e eu não consigo mais enxergar desse olho, e o médico disse que é irreversível, mas eu não aceito, porque eu enxergava antes da cirurgia, e a cirurgia, o intuito era melhorar a minha visão, e eu falei, Senhor, talvez eu não tenha fé, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E eu orei por ela, cara, eu, o Lucas, o Thiago, nós estávamos ali na escada, e nós oramos por ela, e ela chorou, e eu falei, Senhor, eu creio que o Teu Espírito pode curá-la agora, eu creio que o Teu Espírito pode entrar por trás do globo ocular dela com as mãos poderosas, e restaurar os nervos, sei lá o que foi mexido, e nós oramos e passou 1, 2, 3 semanas, e um dia nós estávamos numa terça-feira tem culto das mulheres, se você não sabe, aqui na Aya Church, e nós estávamos andando lá atrás, estava indo para a minha sala, e essa mulher me para, ela me parou, ela falou, você lembra de mim? E de verdade eu não lembrava, eu falava, você não quer mentir, né? Você percebe, deixa eu te dar uma dica. Quando você perceber para um pastor, quando você olhar para o pastor e falar, pastor, lembra de mim? Ele fala, irmão, ele não lembra. Não lembra, cara, e não é por mal, tá? Não se sinta magoado. Mas ela falou, você lembra de mim? Eu, que bênção de você estar aqui. E ela falou, você orou por... Aí eu acho que ela falou, você acha que eu sou besta?
Eu sou aquela que você orou pelo olho. Eu falei, meu Deus, é você, que bênção. E aí, como é que tá? Você está com dor? Como é que tá? Ela falou, não, a minha visão voltou. E eu fui no médico e não foi nada atingido. Esse é o Deus que nós servimos. Na conferência nós tivemos 74 testemunhos de cura. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele se manifesta, é isso que ele gera nas pessoas. Cura, transformação, restauração, salvação, tudo para que Jesus seja glorificado. Tudo para que ele seja exaltado. Por que eu estou te falando isso? Porque assim como Deus Pai é infinito em misericórdia, em bondade, em amor, Jesus é infinito em graça, é infinito em poder, é infinito em cuidado, o Espírito Santo é infinito em suas obras. O Espírito Santo é infinito em suas obras. Limitar o poder do Espírito Santo é a pior coisa que você pode fazer. O que eu quero te falar hoje é que, assim como existem igrejas extremamente barulhentas, eu nunca preguei numa dessa, mas eu sei que existem igrejas que você mal consegue pregar, mas eu já preguei no oposto, igrejas onde você não sabe se a mensagem está sendo entregue, não sabe se as pessoas, gente, é assustador quando isso acontece. Uma vez eu preguei fora do Brasil numa igreja que eu saí, eu falei, Jesus, foi a pior experiência que eu tive na vida. Você não ouvia nada, se passasse uma mosca, você ouvia mosca. Porque as pessoas acham que se elas fizerem barulhos, elas espantam o Espírito Santo. Sai! O Espírito Santo saiu correndo, assustou, foi embora. Enquanto outras acreditam que ele só vem se fizer muito barulho. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como nós pregamos semana passada que o movimento não é o movimento, mas é o Deus do movimento. A questão da espiritualidade, ela não passa por um estilo de culto. Pode ser um culto pentecostal, pode ser um culto tradicional, mas se nós tivermos os nossos olhos no Espírito Santo, ele vai se manifestar. E é isso que eu quero te falar, nós devemos buscá-lo para conhecer mais. Não entre nessa igreja aqui pedindo, Jesus, eu quero sentir um arrepio, Espírito Santo, eu quero me arrepiar. A sua oração tem que ser, Espírito Santo, eu preciso desesperadamente te conhecer, eu estou aberto às suas obras em minha vida, por favor me guia, por favor me mostre como agir, como falar, como interceder. Espírito Santo, mostre-me aquilo que o Senhor quer revelar, mostre-me onde eu devo pisar. Essa tem que ser a sua oração, essa tem que ser a sua oração. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos quando eles foram batizados com o Espírito Santo. O livro de Atos conta essa história, o nascimento da igreja. Eles foram cheios do Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer, as mudanças foram vistas rapidamente. Pedro, aquele que negou Jesus um pouco mais de 50 dias antes, foi o primeiro a sair, e no primeiro sermão 3.000 pessoas se convertem. Tantos outros milagres, tantas outras manifestações depois da unção do Espírito Santo. Paulo, perseguidor, se entrega, se rende e diz para mim: viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que aconteceu. O livro de Atos, ele poderia muito bem ser definido, na verdade alguns teólogos já o definem como o livro Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o tema central do livro. Ele aparece, para você ter noção, 55 vezes nesse texto, tamanha a importância. Mas o que eu quero te falar aqui, não foi pela capacidade que eles tinham, não foi pelo tanto de instrução que eles carregavam, não foi pelas experiências que eles viram Jesus operando, mas foi pelo enchimento do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Você pode estar aqui hoje e falar: Ramon, eu sou preparado, eu já fiz pódio, eu já fiz cursos de teologia, eu já fiz isso, olha só o meu currículo. Deus está pouco se lixando para o seu currículo, meu amigo. Deus não está nem aí para o seu currículo. O que Deus espera é que você seja cheio do Espírito Santo, para que você brilhe a luz de Jesus. É lógico que você tem que se preparar, é lógico que você tem que se dedicar, é lógico que você tem que buscar Deus, é lógico que você tem que colocar os seus joelhos no chão e ter uma busca de verdade. Porque quando você faz isso, ele se manifesta para você. O terceiro ponto que eu quero falar para você:
Nós perguntamos quem é o Espírito Santo. Nós dizemos, tá, e o que mais? Você já entendeu que ele é muito mais do que um consolador? Você entendeu que é muito mais do que o advogado? Você já entendeu que, cara, que ele é muito mais do que um guia? Ele é infinito nas suas obras. Isso está claro para você, amém? Amém? O que ele faz? E aqui talvez seja o ponto primordial dessa mensagem. Eu quero ler para vocês o que está escrito em João 16. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Jesus dizendo, mas eu vos digo em verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu preciso que você se atente a algumas coisas. O primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado. Quantos pecadores nós temos aqui na casa hoje? Se você não levantou a sua mão, você acabou de cometer um pecado porque você mentiu. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Paulo diz, nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus, mas graças a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos convence do pecado, ou seja, ele aplica as verdades de Deus à mente dos homens, de modo que ele te convence através de argumentos justos e suficientes para que você entenda. Essa é uma clara diferença entre a convicção do Espírito e a acusação de Satanás. Porque a acusação de Satanás te traz peso, mas a convicção do Espírito te traz liberdade. Você entende isso? A acusação de Satanás, ela te traz peso, faz você se sentir um Zé Ninguém, faz você se sentir uma pessoa que nunca vai merecer o perdão e a graça de Jesus. Mas a convicção gerada pelo Espírito Santo faz você entender que não é pela sua boa obra, mas é pela boa obra dele. E é por conta da boa obra dele que ele te convence do pecado. E quando ele te convence do pecado, você se sente envergonhado com a sua atitude. Quando você sabe que você está pecando, sabe que você está caminhando para um lugar errado, isso dói em você, faz com que você não queira ter mais esse tipo de vida. É isso que o Espírito Santo faz. Ele diz, Lucas, você está em pecado, dá a mão que eu vou te ajudar a sair desse buraco. Eu estou aqui, eu sou seu amigo, eu sou seu consolador, eu sou tudo isso. Eu quero te ajudar a sair desse buraco. Quando o Espírito te convence, você abre o seu coração e é transformado. Muitas pessoas muitas vezes me perguntam, me mandam mensagem, especialmente no Instagram, pastor, eu pequei, eu estou desesperado, eu estou triste porque eu acho que Deus não vai me perdoar. Eu acho que o Espírito Santo foi embora, me deixou, me abandonou, tamanha burrice que eu fiz. E a primeira coisa que eu digo, cara, você se arrependeu? Eu estou muito arrependido. Eu falei, então isso não foi gerado por você, foi gerado pelo Espírito. Então o Espírito ainda está em você. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda impureza. Ninguém é capaz de produzir nada por si só. E Jesus diz isso. Jesus diz isso, Jesus mostra isso. Quando o Espírito Santo te convence, você é transformado. Isso é um fato. O segundo ponto, ele te regenera. Ninguém é capaz de mudar tão profundamente a si mesmo. Já ouviu aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Ninguém é capaz de gerar algo tão profundo em si mesmo. Eu li a história de um homem que aos 12 anos morava no interior do Paraná. Isso é uma história verídica. E ele viu o pai dele sendo assassinado por conta de uma discussão boba, por conta de terras.
E o pai dele foi morto na sua frente. E aquilo gerou um ódio nele. E ele conta que naquele instante, Satanás plantou a semente do ódio. E ele cresceu com muito ódio, com um plano de vingança pronto na sua cabeça. Eu vou crescer, eu vou virar o maior bandido de todos, e eu vou matar lentamente esse desgraçado que matou meu pai. Só que aos 20 anos ele cometeu um assassinato. Também numa briga besta, ele matou um homem que, cara, não tinha nada a ver com a história. E ele matou esse homem brutalmente e foi condenado à prisão. Enquanto estava na prisão, ele foi visitado muitas vezes por pessoas que iam lá pregar a respeito de Jesus, entravam nas penitenciárias, capelania de outras igrejas. E ele falou que a princípio ele não se sentia atraído por aquilo, porque ele dizia, cara, uma pessoa tão ruim quanto eu, ele sabia que ele era ruim. Uma pessoa tão ruim quanto eu, é impossível ser amado por ninguém. Nem meu pai me amaria nessa condição. Um dia, numa conversa com uma das senhoras que estavam ali, essa senhora disse para ele, Jesus tem um plano para você. Ele diz, é impossível, Jesus tem um plano para mim. A senhora fala isso porque a senhora não conhece a minha história. E ela disse, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E se você deixar, o Espírito Santo pode te transformar. E ele falou, a senhora está muito louca, e é isso aí. E ela falou, toma essa Bíblia aqui, leia essa Bíblia. E ele falou que ele ficou com muito tempo aquela Bíblia parada dentro da sua cela, e planejando ainda na sua mente matar aquele homem. Eu vou sair daqui a 10 anos, 6 anos, eu não lembro exatamente qual foi a pena dele, e eu vou achar esse cara, eu vou matar esse cara, eu vou matar a família dele inteira, eu vou fazer ele pagar pelo que ele fez. Ele vai sofrer o tanto quanto eu sofri. Só que aconteceu que em uma das noites, algo chamou a atenção para aquela Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia e ele começou a ler. E ele foi visitado pelo Espírito Santo. E ele fez uma oração de entrega, e o Espírito Santo entrou na sua vida. Esse homem virou um modelo dentro da penitenciária. A sua pena foi reduzida. Hoje ele é um dos pastores das maiores igrejas do Paraná. Essa é a obra que o Espírito Santo faz. Ninguém tem potencial. Ninguém tem potencial para tamanha transformação em si mesmo. Se o Espírito Santo não te transformar, meu amigo, eu quero te falar que sozinho você não consegue. Você não consegue. O processo de regeneração, a nossa única participação é abrir o nosso coração e dizer, Jesus, estou aqui o meu coração amargurado, estou aqui o meu coração ferido, estou aqui a minha mágoa, a minha dor, e por favor manda o teu Espírito Santo, porque eu não consigo lidar com esse sentimento dentro de mim. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Esse é o meu primeiro apelo. Meu primeiro apelo é para você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus. Hoje nós estamos falando do Espírito Santo, mas obrigatoriamente para você se relacionar com o Espírito Santo, você precisa entregar o seu coração. Você precisa dizer para Jesus, Jesus, toma aqui o meu coração. Isso é o que eu tenho para te entregar, isso é o que eu quero te entregar. Eu não sei o que vem depois disso, mas eu sei que se o Senhor existe de verdade, se o Senhor está neste lugar, se o Senhor me ama, se o Senhor quer a minha vida, eu te entrego. Por favor, manda o seu Espírito. Talvez você tenha entrado aqui pensando, cara, eu não sei mais o que fazer com essa situação. Eu não sei mais o que fazer com a minha esposa. Eu não sei mais o que fazer com o meu marido. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou perdido. O Espírito Santo está te dizendo hoje, eu quero ser a luz que vai te direcionar para que você seja efetivo, para que as suas estratégias sejam estratégias assertivas. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração para Jesus. A palavra de Deus diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez você pense comigo, cara, você não sabe a minha história. Talvez você seja como esse pastor. Você não sabe a minha história, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu fiz. Eu realmente não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu sei o que Ele diz, que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. A minha oração hoje é para você que deseja fazer uma oração de confissão, entregando o seu coração. E quando eu digo entregar o seu coração, não é para que você se torne um religioso, é para que você se torne uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de um relacionamento íntimo com Jesus.
Se você entrou nesse lugar e deseja entregar o seu coração, essa é a sua hora. A igreja está de olhos fechados, então você não precisa ficar constrangido. Um dia eu fiz essa oração, o Felipe fez essa oração, as pessoas que estão aqui fizeram essa oração, e nós tivemos a nossa vida transformada. Jesus se sacrificou por você. O que Ele espera é que você reconheça isso. Levante a sua mão onde você estiver, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, e nós vamos orar por você. Levante bem alto, fique com a sua mão bem alta. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida aí atrás, eu te vejo. Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aqui na frente, eu te vejo lá atrás. Existe um mover de salvação, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Se você deseja entregar o seu coração, essa é a sua hora, esse é o seu dia. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, que você levante do seu lugar, fique em pé e venha aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, você que está dizendo: eu não consigo, eu preciso do Espírito Santo. Hoje é o dia de encontro. Hoje é o dia que Ele se encontrou com você. Hoje é o dia que você vai ser transformado pela presença dEle. Glória a Deus. Pode vir, sai do seu lugar. Pode sair do seu lugar, meu querido. Se você está sem coragem, se você trouxe um amigo e ele está aqui hoje, e você acha que essa palavra é para ele, pergunta para ele, fala: quer ajuda? Quer que eu vá com você lá na frente? Fala com esse seu amigo que está do seu lado, fala: quer que eu vá com você lá na frente? Está precisando de coragem? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te suportar. Se você tem o seu amigo, pergunte para ele, se ele quiser, venha com ele aqui à frente. Mas não perca essa oportunidade de conhecer o Espírito de forma mais íntima. Não perca essa oportunidade. Eu vou chamar pela última vez. Se você entrou aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, para que o Espírito Santo venha sobre você, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer quando você entregar o seu coração. Hoje é o dia, a sua última chance hoje de fazer isso. Saia do seu lugar e vem aqui. Para você que veio aqui à frente, eu quero pedir que você coloque a sua mão no coração. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Glória a Deus pela sua vida. Eu não quero te convencer por persuasão nenhuma, mas eu sinto que existem mais pessoas. Eu não quero ficar aqui batendo. Não é número, não é a respeito de número, não é a respeito de quantas pessoas se convertem no 18H, não é a respeito disso, mas o Espírito Santo fala comigo e diz que existem mais pessoas que estão amarradas. Sai do seu lugar, flamenguista. Pode vir aqui. Coloque a mão no seu coração. Você que está nos assistindo online e deseja fazer essa oração de entrega também, coloque a mão no seu coração e fale, olhe assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu confesso que o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias, é o meu Salvador. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor mude a minha história, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que o teu Espírito, o meu amigo, Espírito Santo, me guie, me console, me transforme e mexa comigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhassem esses diáconos. Pra cá, pra cá. Pra lá. Eu queria pedir que vocês acompanhassem esses diáconos. Vocês vão receber uma oração de forma individual. Nós não vamos pedir nada para vocês. Nós simplesmente queremos saber como nós, enquanto igreja, como família, podemos servi-los. No final do culto eu vou estar aqui. Se você quiser vir conversar comigo, com qualquer pastor, nós estaremos aqui. Amém? O meu segundo apelo e a terceira parte diz respeito a você, crente, porque nós entendemos que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos regenera. Mas um ponto importante que eu quero falar para você, que o Espírito Santo, Ele nos santifica.
Talvez você esteja preso em pecados hoje, e você não tem conseguido ser santificado pelo Espírito, porque esse pecado tem te amarrado. Talvez você esteja preso à pornografia, talvez você esteja preso a um adultério, a mentiras, talvez você esteja preso a coisas terríveis. E você não precisa confessar publicamente, você precisa confessar perante Ele. Abrir o seu coração e falar: Senhor, essa aqui é a minha dificuldade. E o que Ele te diz hoje: eu me importo com você. Eu me importo com você. Esse é o seu defeito, você não conhece as minhas qualidades. Esse é o seu defeito? Vem em mim, porque as minhas qualidades são infinitamente maiores e melhores do que esse seu defeito aí. Esse é o seu defeito? Eu vejo muito mais em você do que um traidor, um adúltero, um mentiroso, um drogado, um nóia. Eu vejo muito mais do que um fofoqueiro. Eu vejo alguém em você que eu criei para ser, e hoje Ele quer mostrar para cada um de vocês. Mas para isso você precisa entender que o Espírito Santo te santifica. Romanos 8, 13, 14. Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A busca pela santificação é uma caminhada do Espírito Santo, meu amigo, porque Ele é o nosso santificador. É pelo Espírito Santo que somos libertos das garras do pecado e rumamos para a santidade. Se você está preso em algum pecado hoje aqui, eu quero pedir que você levante do seu lugar. E se você não se levantar do seu lugar, eu presumo que você está preso ao pecado da mentira. Porque todos nós temos as nossas áreas. Talvez seja o seu ego, talvez seja a sua vaidade, talvez seja a ira que você carregue, talvez seja, a sua boca de murmuração. Tantas coisas podem ser. Mas eu quero te dizer que todos nós precisamos ser santificados pelo Espírito. Inclusive eu, pastora Clícia, todos nós, pastora Glaucia, pastor Colucci, pastor Daniel, profeta Rude, todos nós precisamos ser santificados pelo Espírito. Eu quero pedir que você levante do seu lugar. Eu quero pedir que você quebrante o seu coração na presença dEle, que você seja franco. Talvez eu faça tempo que você não seja tão transparente com o Espírito Santo. Ele conhece, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe os motéis que você tem entrado. Ele sabe as quebradas que você tem entrado para usar droga. Ele sabe exatamente onde você tem mentido, para quem você tem mentido, as intrigas que você tem feito. Ele sabe onde você tem perdido a mão na ira. Ele sabe tudo. Mas se você não pedir ajuda, fica difícil você ser ajudado. Eu contei que uma vez a professora do Enzo na escola disse assim: vocês pais só podem ajudar os seus filhos na lição de casa se eles pedirem. Caso contrário, não ajudem. É bom que eles aprendam. E eu penso que o Espírito é mais ou menos isso. Você quer a ajuda do Espírito? Peça. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Amém? Espírito Santo, nós dizemos que nós amamos a sua presença. Nós dizemos que nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Tu és lindo, tu és bem-vindo. Todos os atributos que possam sair do nosso coração, da nossa boca, não são parte daquilo de quem o Senhor é. Espírito Santo, nosso doce amigo, esteja conosco todos os dias. Esteja nos guiando, esteja nos direcionando, esteja nos consolando, esteja nos abrindo o caminho. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos enche, que o Senhor nos enche, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos use, que o Senhor mostre a luz de Jesus através das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos e nós aplaudimos o seu nome, nós
nos expressamos diante da sua presença. Nós dizemos que o Senhor é tudo. Nós dizemos que nós não somos nada sem o Senhor. Nós dizemos que nós não somos nada sem o Senhor.